Eu quero começar lendo o texto de Hebreus, capítulo 10, versículos 19 ao 25, que diz assim: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Ou seja, nós podemos entrar na presença de Deus por causa do sangue de Jesus. Temos plena confiança para entrar na presença de Deus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Foi Jesus quem abriu esse caminho para estarmos na presença de Deus. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos, cobridos, para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. É até aqui. Então, Hebreus 10, do 19 ao 25. Esse texto ele fala muito sobre comunhão. Ele fala muito sobre estarmos juntos. Ele fala muito sobre a possibilidade de comunhão. Essa carta ela foi uma carta escrita ao povo hebreu. Não necessariamente aos judeus, mas ao povo hebreu. E ela cita várias, então, histórias da história de Israel. Ele cita vários personagens da história de Israel, até concluir a história de Israel e dizer que existe uma nova possibilidade de vida, a vida em Jesus Cristo. Não mais a vida que o povo de Israel teve que viver e cumprir as suas leis e fazer todas as suas regras, mas agora eles têm um vivo caminho, eles podem entrar, existe um novo sacerdócio, existe um novo tempo para nos aproximarmos de Deus. Não mais por aquilo que fazemos, mas agora por aquilo que Jesus fez por nós. Esse texto está falando que Jesus Cristo mesmo, Ele abriu um novo e vivo caminho, Ele abriu a possibilidade de qualquer pessoa que crer em Jesus entrar na presença de Deus. Antes, nós não podíamos entrar porque os nossos pecados nos afastavam de Deus. Deus é santo e nós éramos pecadores. Santo e pecador não tem comunhão. Mas Deus resolveu o problema do nosso pecado para que nós pudéssemos estar na presença de Deus de novo. Como Ele resolveu o problema do pecado? Enviando Jesus Cristo. Porque o salário do pecado é a morte. E Jesus morreu no meu e no seu lugar. Ele restabeleceu um novo e vivo caminho. Ele nos deu acesso a Deus. Foi Jesus Cristo quem nos deu acesso a Deus. Essa carta então fala que existe a possibilidade de viver uma nova vida, uma vida madura, uma vida de amor, uma vida onde o foco não é você, mas o foco é o próximo. Uma vida onde você não está buscando as suas próprias coisas, tentando fazer tudo para que você tenha vida, mas uma vida em que você pode se doar e viver em abençoar o próximo. Esse texto ele fala de muitas coisas. Essa carta aos Hebreus nos ensina muitas coisas. Nesse trecho que lemos, o autor está explicando um dos aspectos da verdade, da obra de Jesus. Ele está explicando uma das colunas centrais, vamos dizer assim, do que Jesus fez. Ele está falando sobre comunhão. Ele está falando sobre comunhão. Esse texto está nos ensinando sobre dois tipos de comunhão. A comunhão que nós podemos ter com Deus e a comunhão que nós podemos ter com os irmãos em Cristo Jesus. Ele fala de dois tipos de relacionamento. Comunhão é relacionamento. Ele está falando que nós podemos ter dois tipos de comunhão. Ele está falando que essa comunhão se dá pelo Espírito. Ele está dizendo que é a comunhão do Espírito que nos proporciona entrar na presença de Deus, porque Deus é Espírito. E é a comunhão do Espírito que me une a você, porque nós participamos de um só Espírito. Nós somos guiados por um só Espírito. Esse texto então nos ensina de dois tipos de comunhão, com Deus e com os irmãos em Cristo. É por isso que podemos dizer que é a comunhão do Espírito Santo, pois é pelo Espírito que temos acesso a Deus e pelo Espírito que temos comunhão na igreja, como corpo, como pessoas de um só corpo, como pessoas da mesma igreja, da mesma família.
Por isso o tema da mensagem, o título da mensagem de hoje, que eu quero compartilhar com vocês é a importância da comunhão. Eu quero falar um pouco sobre a importância da comunhão. E nós vamos falar sobre esses dois tipos de comunhão. A comunhão com Deus e a comunhão na igreja, a comunhão com o corpo de Cristo. Se não der tempo de falar sobre a comunhão da igreja hoje, a gente faz parte 2 num próximo sábado, se Deus permitir. Vamos começar falando agora um pouco sobre a comunhão com Deus. A comunhão com Deus é revelada através da obra de Jesus Cristo. O texto que lemos nos ensina que foi Ele quem abriu um novo e vivo caminho para nós adentrarmos a presença de Deus. Jesus mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus. A única forma de termos comunhão com Deus Pai, a única forma de podermos chamar Deus de Pai é se recebermos a Jesus, que é o caminho até o Pai, que é a verdade que nos leva ao Pai, que é a vida que o Pai tem para nós. A única forma de nos relacionarmos com Deus, de termos comunhão com Deus, é através de Jesus Cristo. Comunhão é o direito de estarmos na presença de Deus. Ninguém que não tem o direito de estar na sua presença pode ter comunhão, relacionamento com você. Se você não permite uma pessoa se aproximar de você, você jamais terá um relacionamento com ela. Você jamais terá comunhão com ela. Deus, então, através de Jesus, nos permitiu adentrarmos na sua presença. Isso revela que Deus tem interesse em você. Ele quer amar você. Ele quer ter um relacionamento com você. Para ter comunhão, nós precisamos de paz. Comunhão também fala de liberdade. Comunhão é liberdade. Em Romanos 5, nós encontramos um outro texto. Romanos 5, versículo 1 diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é que nos concedeu paz com Deus? Jesus. Jesus é o único caminho até Deus. Para que nós possamos ter comunhão com Deus, paz com Deus, nós precisamos depositar a nossa fé em Jesus Cristo. Nós precisamos receber a Jesus Cristo em nossas vidas. E paz vai muito além do que a ausência de conflito. Paz não é apenas a ausência de conflito. Dois países, eles não estão em paz quando eles não estão em guerra. Na verdade, dois países eles estão em paz quando eles têm livre comércio entre eles. Eles podem, os moradores de um país, eles podem entrar no outro país. Os moradores do outro país podem entrar no seu país. Isso é paz. Nós estamos em paz com os Estados Unidos? De certa forma, sim. Não temos, por exemplo, guerra contra os Estados Unidos. Mas eu e você precisamos de um visto para entrar lá. Eles é quem decidem se você pode ou não. Isso não é completa paz, isso não é de fato paz. Isso é, não temos conflito. Mas se você vai poder ter comunhão comigo, sou eu quem decido. Você precisa de um visto para entrar aqui. Então paz vai muito além do que a ausência de conflito. Paz é poder ter relacionamento a ponto de ter comunhão, ter coisas em comum, ter troca de coisas, troca de privilégios, troca de relacionamento. O país em paz, ele tem comércio entre ele, os cidadãos podem ir de um país para o outro. Isso é paz. Isso nos explica então, que o versículo nos explica que nós, através de Jesus, temos paz com Deus. Não só podemos entrar na presença de Deus sem medo de sermos condenados pela santidade dEle, achando que somos pecadores. Deus não está de olho nisso. Deus está de olho na obra de Jesus Cristo, que foi completa e perfeita. Quando você entra na presença, Ele não vê você como um devedor. Ele vê a Jesus Cristo, em quem você crê e depositou a sua fé. E ali Ele vê uma pessoa santa, pura. E Ele vê alguém que é digno de ter comunhão com Ele. Pecado não tinha comunhão com a santidade. Mas agora em Jesus, eu e você podemos ser santos e termos comunhão com a santidade. Ele abriu esse vivo caminho para que nós pudéssemos estar lá. Paz fala de podermos ter comunhão e troca de relacionamento, troca de bens, ter coisas em comum. Isso significa que não só podemos entrar na presença de Deus, mas tudo aquilo que é de Deus, você também pode usufruir pela comunhão. Tudo aquilo que Deus tem, você pode usufruir daquilo. Você consegue imaginar a grandeza da obra de Jesus Cristo?
Não só de não sermos punidos pelo nosso pecado, Ele pagar pelo nosso pecado, mas nos dar a liberdade de usufruirmos daquilo que é de Deus. Muitas pessoas querem o que Deus pode dar. Muitas pessoas buscam por Deus porque elas estão precisando naquele momento de uma cura. Estão buscando naquele momento precisando de um novo emprego. Talvez estejam tristes, estão buscando alegria. E eles se aproximam, eles querem Deus porque eles sabem que Deus pode dar algo. Mas o foco deve ser Deus. E Ele já prometeu compartilhar todas essas coisas. Se aproxime de Deus, tenha comunhão com Deus através de Jesus Cristo, tenha um relacionamento com Deus, e Ele já prometeu compartilhar todas as suas coisas com aqueles que têm comunhão com Ele. Nós já temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Muitas pessoas acham que Deus quer algo delas. Muitas pessoas pensam, eu tenho que fazer algo para Deus, eu tenho que fazer algo para Deus, eu tenho que fazer algo para Deus, mas o foco de Deus é você e não o que você tem. O foco de Deus é ter comunhão, relacionamento com você. Ele não quer o que você tem. Deus não quer o seu serviço, Deus não quer a sua vida, Deus não quer nada de você. Deus, Ele quer um relacionamento, Ele quer amar você, Ele quer poder abençoar você, Ele quer que você possa usufruir das coisas que são dEle. Ele quer ter comunhão. O sacrifício de Jesus Cristo foi para que eu e você pudéssemos ter comunhão com Deus. A religião pede coisas. A religião pede para você não fazer aquilo outro, não fazer aquilo outro, não fazer aquilo outro, para talvez você ser digno de se apresentar diante de Deus. Não, Jesus não é religião. Jesus é aquele que te colocou na presença de Deus, porque Deus quer abençoar você, Ele não quer nada de você. Essa é a diferença. É isso que estamos ensinando aqui. Romanos 5 disse, nós já temos paz com Deus, nós fomos justificados pela obra de Jesus Cristo. Deus quer estar com você, ter um relacionamento com você. O resto é consequência. Em um relacionamento entre o homem e a mulher, eles vão se casar, eles querem estar um com o outro. Morar na mesma casa, ter o mesmo carro, compartilhar as coisas, é consequência. Se você está num relacionamento e você não consegue compartilhar, significa que você já está no lugar errado. Porque o foco são as coisas e não a pessoa. Se você vai entrar num relacionamento, o foco deve ser o outro, cuidar do outro, ajudar o outro, abençoar o outro. Isso é o verdadeiro relacionamento. Agora, se você está num relacionamento por causa das coisas, tanto segurar as suas coisas. Aquele casal que não consegue um pagar a conta do outro. Não, eu pago a minha, você paga a sua. Se vocês não conseguem compartilhar nem a conta, significa que vocês não têm um relacionamento. O foco é o dinheiro, o meu dinheiro, o seu dinheiro, as minhas coisas, suas coisas, coisas. Não. Relacionamento é ter o foco na pessoa, abençoar a pessoa, cuidar da pessoa. Cuidar da pessoa. Eu pago hoje, você paga amanhã, tanto faz. O resto é consequência. O foco de Deus, então, é ter comunhão com você. E você poder usufruir das coisas dele é consequência. O nosso foco é ter comunhão com Deus. E Ele poder usufruir de uma atitude de amor nossa para com Ele é consequência. É consequência, mas Ele nunca pediu. Em nossa falha na compreensão de quem Deus do que Deus anela, por comunhão, acabamos nos afastando dEle. Às vezes nós esquecemos que o que Deus quer, na verdade, é comunhão. E por nos esquecermos que Deus quer comunhão, acabamos nos afastando dEle. Uma ignorância faz com que a gente saia da presença dEle. Um dos motivos de esquecermos isso e sairmos da presença dEle, às vezes é um erro que cometemos. Um pecado que cometemos. E por cometermos esse pecado, acabamos pensando que isso nos leva a deixar Deus de lado por culpa e medo. Achando, nossa, agora eu errei. Eu não posso mais chegar na presença de Deus. Nossa, eu estou fazendo isso errado, então será que Deus vai me aceitar agora? Eu estou fazendo aquilo outro, será que Deus vai me aceitar assim? O foco de Deus não é o que você está fazendo, o foco de Deus é você. Por medo e culpa, nós é que nos afastamos da comunhão com Deus. Deus nunca quis se afastar de você. Às vezes nos afastamos por desinteresse, amando mais o mundo do que a Deus. Nós pensamos que as coisas que estão acontecendo por aí são mais importantes do que a comunhão com Deus.
Ei, se Deus sacrificou o seu único filho, Jesus Cristo, para que ele pudesse ter comunhão com você, você acha que existe algo mais importante do que a comunhão com ele? E às vezes nós olhamos e nos distraímos e perdemos o interesse na comunhão com Deus porque achamos que alguma outra coisa vai ser mais interessante. Acabamos amando mais o mundo do que a Deus. Onde algo deve ser escondido por causa do medo e da culpa, isso afeta a comunhão. Se você faz algo e você pensa, vou ter que me esconder de Deus, isso vai afetar a comunhão com Deus. Se você faz algo e você tem que esconder, significa que você está fazendo algo que não é bonito, não é bom, não é agradável nem mesmo para você. Paulo chega a dizer um dia que as coisas que alguns praticam chega a ser vergonhoso. Algo que deve ser escondido da comunhão afeta a comunhão. Se você faz e tem que esconder, você vai cortar a comunhão. Não porque Deus não quer ter comunhão com você. Não significa que Ele não perdoe aquilo que você fez, já não perdoou aquilo que você fez em Cristo Jesus, ou que Ele te condena pelo teu erro. Não significa isso. Significa que você decidiu se esconder de Deus. Quando Deus criou o homem, Adão e Eva, lá no começo, num jardim que ficava no Éden, Ele tinha comunhão com o homem todos os dias. Dizem que Deus ele vinha todo final da tarde para conversar com Adão e Eva. Ter comunhão, ter um momento de conversa, de relacionamento com o homem. Mas teve um dia que o homem desobedeceu a Deus. Ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. E os seus olhos se abriram, ele percebeu que estava nu. E quando Deus veio para ter aquele momento, aquela hora marcada, que todos os dias eles tinham de comunhão, Adão, aquele homem, ele se sentiu com medo. Ele se sentiu envergonhado. Ele viu que estava nu e ele se escondeu. Perceba que não foi Deus que abandonou o horário. Não foi Deus que se afastou do homem. Foi o homem que se escondeu. Não foi Deus que perdeu o interesse de ter comunhão. Foi o homem que se desinteressou. Foi o homem que se escondeu. É o homem que se afasta. Não foi Deus que afastou-se. Não foi Deus que permitiu. Não foi Deus que quis sair da presença do homem. Foi o homem que quis sair da presença de Deus. Deus sempre anela por comunhão. No outro dia, naquele mesmo horário, Deus estava lá. No outro dia, naquele mesmo horário, Deus estava lá. Porque o problema do pecado não é que Deus se afasta de nós, mas é que o homem se afastou de Deus. E nós é que perdemos o interesse em Deus. E nós é que deixamos de ter comunhão com Deus. E nós é que temos medo de estar na presença de Deus. Mas Jesus Cristo abriu um novo e vivo caminho. Jesus Cristo abriu a possibilidade de você receber o perdão dos seus pecados. Jesus Cristo abriu a possibilidade de você adentrar com confiança diante do trono de Deus e ter comunhão com o seu Pai Celestial. Jesus Cristo nos deu essa possibilidade novamente. Foi Ele e pela fé nele que nós acessamos a presença de Deus. Deus fez a sua parte em Jesus Cristo, nos dando o perdão. Colossenses 1, 13 a 14 diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Em Jesus Cristo, nós temos o perdão dos pecados e podemos adentrar a presença de Deus. Nós saímos debaixo do jugo das trevas e fomos transportados para o reino do Filho amado de Deus, Jesus Cristo. E no reino do Filho amado de Deus nós temos comunhão com Deus e temos comunhão com os nossos irmãos. É o Espírito Santo então que Ele vem e nos convence, ilumina os nossos olhos com a revelação da verdade, de que já fomos perdoados em Cristo Jesus, para nos levar ao arrependimento, à mudança de mente, para que nossa mente possa deixar de nos condenar, de fazer com que sejamos culpados, ou retire o desinteresse do nosso coração, das nossas mentes, e nos coloque de novo na presença de Deus, com o entendimento de que somos filhos amados e podemos usufruir da comunhão com Deus. Perdão restaura qualquer comunhão quebrada. Perdão restaura qualquer comunhão quebrada. Ah, mas eu não falo mais com a minha mãe não sei o quê. Perdão restaura qualquer comunhão quebrada. Ah, mas aquela mulher, ela fez isso comigo, eu terminei com ela. Perdão restaura qualquer comunhão quebrada. É por isso que Deus perdoou.
O pecado nos afastava, mas o perdão nos trouxe de volta. Perdão restaura qualquer comunhão quebrada. A base para a comunhão é o amor e não o egoísmo. E só não perdoa quem está pensando em si próprio. Mas a base para a comunhão é o amor. E o amor é não focar em si, mas focar no outro. O amor de Deus é o amor ágape, é o amor incondicional, aonde eu amo não pelo que a pessoa pode fazer por mim, mas eu amo porque eu sou amor, porque eu decidi amar. A base para a comunhão é o amor. É o amor. É assim que aprendemos a entrar na presença de Deus, sabendo que Ele nos ama. E a Bíblia nos ensina que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Assim aprendemos a viver com os outros. Se podemos ter comunhão com Deus, porque Ele nos amou, Ele nos perdoou, Ele nos colocou diante da sua presença novamente, através do vivo e novo caminho que Jesus Cristo abriu, agora eu e você podemos amar os outros. Antes eu e você éramos escravos do nosso egoísmo, escravos do pecado, escravos da lei, escravos das trevas, mas agora em Jesus nós fomos livres disso tudo para podermos viver na luz, viver em amor, viver abençoando o próximo. A comunhão entre os irmãos, então, nós encontramos lá em Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 6, que diz assim: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. O que é manter a comunhão da igreja, que nós lemos lá em Hebreu? É manter a comunhão daqueles que têm o mesmo Espírito. Não é só nos reunirmos em templos, mas é nos reunirmos na família que tem o mesmo Espírito. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Deus é sobre todos, por meio de todos e em todos. Esse texto fala não do que fazemos. Esse texto fala sobre quem somos. Esse texto nos ensina quem somos. Fala desse Deus que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Esse texto está falando que é Deus em você. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é amor assim como Deus é. Esse Deus sobre todos, por meio de todos e em todos. Comunhão na igreja não é porque fazemos algo em comum, porque temos afinidade naquilo que fazemos. Se você viesse para a igreja porque as pessoas aqui praticam as mesmas coisas que você pratica, isso significa que você viria para um lugar de religião, porque você faz as mesmas coisas que os outros fazem. Mas o que une de fato a igreja é um só Espírito, é a comunhão do Espírito. Não aquilo que fazemos, mas aquilo que somos. Não é pelo que fazemos, não é porque fazemos algo em comum ou porque temos afinidade. Por exemplo, quem gosta de churrasco? Pronto, os que gostam de churrasco, vamos para esse lado, os que não gostam vão para aquele. Porque aqui a gente consegue ter comunhão, nós fazemos a mesma coisa. Quem gosta de, futebol? Pronto, vocês já ficaram um grupo menor lá num canto lá, já se excluíram. Quem gosta de dançar? Então vocês já são outro grupo. Vocês vão conseguir ter comunhão pelo que vocês fazem, mas no momento em que vocês deixam de praticar as mesmas coisas, vocês se afastam. Mas a igreja fala de comunhão pelo que somos, e nós somos irmãos em Cristo Jesus. Nós temos o mesmo Espírito dentro de nós, não pelo que fazemos. A comunhão na igreja é como a família. O que nos une são os laços familiares. Seu irmão, ele pode ser bem diferente de você, ele pode fazer coisas bem diferentes de você, mas quando vocês sentam na mesa, vocês têm comunhão.
Porque vocês não se relacionam por aquilo que vocês fazem em comum, vocês se relacionam por aquilo que vocês são, irmãos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Vocês são irmãos. A comunhão na igreja é assim. Não é pelo que nós fazemos, mas é pelo que somos. Tem comunhão porque tem o mesmo sangue na família. Nós temos comunhão porque temos o mesmo Espírito. Na igreja temos comunhão pelo mesmo Espírito. Nós nascemos de Deus. Não importa quão diferente seja uma pessoa, você tem comunhão pelo Espírito. Somos os únicos, preste atenção nisso, nós somos os únicos capazes de aceitar a todos. Pois não é pelo que fazemos em comum, mas pelo que somos em comum. Não importa se o cara gosta de dança, o outro de futebol, o outro de festa, o outro de igreja, o outro sei lá do que. Não importa onde ele se encontra, no que ele gosta de fazer. Nós somos irmãos. E é isso que nos faz unidos, é isso que nos faz ter comunhão. É isso que nos faz ter paz. Eu não preciso fazer as mesmas coisas que você para ter algo em comum, para ter comunhão com você. Quando aprendemos isso, descobrimos que podemos ter comunhão com os irmãos e não precisamos condená-los ou ficar magoados por nada que fizeram. Pois não é pelo que o outro faz, mas é pelo que o outro é. Eu consigo perdoar, porque mesmo que ele cometa uma falta, um pecado, um erro contra mim, eu não estou de olho no que ele fez, eu estou de olho em quem ele é. E eu sei que ele é irmão, eu sei que ele é amado, eu sei que ele é filho de Deus, eu sei que ele está comigo, ele é igual eu sou. E aí eu me relaciono por aquilo que ele é e não por aquilo que ele fez. Vivendo assim, aprendemos então a importância da comunhão. Pois para que ela aconteça, muito do que nos escravizava já foi vencido. Para que comunhão aconteça, o pecado, a falta de perdão, a culpa, a condenação, a escravidão, tudo aquilo que podia impedir a comunhão já foi vencido. É por isso que existe uma grande importância na comunhão. Porque se nós estamos tendo comunhão, isso significa que todas aquelas coisas que nos escravizavam já foram vencidas. Eu não preciso esconder. Eu não me aproximo de alguém para receber algo. Eu não me aproximo com o interesse das pessoas. Mas eu posso viver com propósito, eu posso viver livre, eu posso viver abençoando, eu posso viver doando, eu posso viver dando. Nós aqui na igreja, nós temos grupos que nós chamamos de grupos familiares. Ou seja, nós nos encontramos como grupos familiares para nos reunir em comunhão. E algumas pessoas pensam assim, eu não vou no grupo, eu não me abro no grupo, eu não gostei de fulano, eu não gostei de ciclano, eu não vou lá não tem ninguém que faz o que eu faço, eu não consigo me identificar com as pessoas. Se você disser, eu não me abro, eu não confio, eu não participo, eu não vou, você tem o foco em você. Mas comunhão precisa do foco no outro. Mas se você pensar assim, eu vou participar, eu vou me alegrar com os que se alegram, eu vou chorar com os que choram, seu foco se torna o outro. E aí você usufrui de comunhão, você usufrui de amor. E todas as coisas que te escravizavam, elas não podem estar ali, porque aonde tem comunhão, significa que as coisas que nos escravizavam já foram vencidas. É essa a importância da comunhão, estarmos em um lugar de liberdade, em um lugar de paz, em um lugar onde podemos ter relacionamento. Um lugar onde o foco não sou eu mesmo, mas o foco é o outro. Eu quero terminar lendo Colossenses 1, do 13 ao 14, e depois 2 Pedro 1, 3 e 4, que diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós já estamos em um novo lugar, em uma nova posição. Nós estamos no reino de Deus, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Se nós sabemos que fomos perdoados, se nós aceitamos o perdão de Deus através de Jesus Cristo, isso significa que nós somos transportados para o reino do Filho de Deus. E a Bíblia continua nos dizendo em 2 Pedro 1, 3 a 4, seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Ou seja, eu não preciso me aproximar de ninguém para receber algo, porque eu já recebi tudo o que eu preciso para a vida e para a piedade. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude.
Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Nós recebemos uma nova natureza em Cristo Jesus. Nós recebemos uma nova vida. É como nascer de novo. É como nascer de novo. Nascer agora, mas não da maneira que você era. Nascer de uma nova maneira. Nascer com uma nova vida. E essa nova vida nos permite viver pelo outro, ter comunhão pelo outro, abandonando a corrupção que há no mundo, causado pela cobiça, não desejando o que o mundo pode oferecer, mas desejando a comunhão e a paz com Deus, a comunhão e a paz com os irmãos. Usufruir dessa liberdade é usufruir da comunhão. Usufruir de liberdade é usufruir da comunhão. Eu gostaria de pedir que você se colocasse em pé. Eu quero dizer, nós estamos em um novo lugar. Nós podemos entrar por um novo e vivo caminho na presença de Deus. Nós podemos entrar em comunhão e nós recebemos todo o necessário para viver uma vida assim, livres do pecado, com a certeza da vida, com a certeza da liberdade, que é viver com Deus. Preste atenção nisso. Uma vez em comunhão com Deus, tudo que é do mundo perde o valor. E assim nós podemos amar pessoas. Uma vez em comunhão com Deus, tudo que é do mundo perde o valor. E podemos ter comunhão com as pessoas, podemos começar a amar pessoas. A comunhão é importante para a compreensão da nossa identidade, para a compreensão de que podemos viver propósito. Queridos, vamos usufruir mais da comunhão. Vamos usufruir mais dessa oportunidade que nós temos de viver essa liberdade, de estarmos na presença de Deus, de usufruirmos das coisas de Deus. Vamos usufruir mais dessa liberdade que nós temos de podermos estar em corpo, em um só espírito, unidos pelo que somos e não pelo que fazemos.